Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje estarei analisando O Jogo da Morte, filme de Bruce Lee, lançado em 1978. E é um filme bem polêmico e eu vou explicar o porquê. Tudo começou em 1972, após o grande sucesso do filme O Voo do Dragão, que é aquele que ele faz aquela luta épica com o Chuck Norris no Coliseu em Roma. Ele já estava fazendo o seu próximo filme, que seria O Jogo da Morte. E ele já tinha até começado as filmagens quando recebeu o convite da Warner Bros. Para estrelar um filme americano que seria o Operação Dragão. Então ele largou as filmagens desse Jogo da Morte e foi para os Estados Unidos realizar esse projeto. E após a conclusão desse Operação Dragão, ele pretendia voltar às filmagens desse filme que era O Jogo da Morte, mas infelizmente ele veio a falecer. E essas filmagens que ele já tinha feito foram parar nas mãos do mesmo diretor do Operação Dragão, e eles tiveram, entre aspas, a brilhante ideia de terminar esse filme utilizando dublês, Aí que vem, as atrocidades, porque tinha pouquíssimas cenas filmadas com o verdadeiro Bruce Lee, e além disso nem tinha ainda um roteiro pronto, porque pelo que eu pesquisei, o Bruce Lee, ele não fazia da maneira convencional de escrever, um roteiro antes. Acho que ele ia, já tendo ideias ali, já ia colocando em prática, ou até tinha já um pré-roteiro, mas aí o decorrer era o meio que ele, era a maneira que ele trabalhava, Ele iria mudando, Então muitas coisas ele ainda nem tinha decidido. Mas o roteiro original, basicamente ele iria interpretar um ex-campeão de artes marciais invicto e que tinha se aposentado há pouco tempo, que acabou sendo convidado por um chefão de uma organização criminosa para se juntar a outros lutadores para invadir um templo na Coreia, que era basicamente uma torre, e cada andar era guardado por um mestre de uma determinada arte marcial. E nesse lugar aí era proibido entrar com armas de fogo, Então eu teria que ir na pancadaria ali, E ele, recusa, mas essa organização criminosa sequestram a irmã e o irmão mais novo dele e acaba chantageando. Ele não tem outra alternativa a não ser aceitar. E era basicamente esse daí, o roteiro central. E ele, juntamente com esses outros lutadores, teriam que invadir, esse templo. E o objetivo deles era chegar no último andar para conseguir um tal tesouro, E esse tesouro aí até hoje é um mistério, Porque não tem, nenhum lugar aí com algum escrito do Bruce Lee o que seria. Então parece que ele ainda iria decidir o que seria, Então pode ser um sentido figurado aí, o que era esse tesouro, mas tudo leva a crer que seria uma grande surpresa, E tem toda uma filosofia por trás, desse filme do Bruce Lee, Porque para quem não sabe, na época ele já pregava que nenhum estilo de artes marciais era invencível, Então tanto que ele até criou, aquele Jeet Kune Do, que ele pregava, que esse grande lutador teria que aprender diversos estilos, se adaptar a diversas situações ali de combate. E nesse filme ele queria mostrar justamente isso, Então é uma pena que ele não conseguiu concluir esse projeto, E o que ele tinha filmado, dessa história toda, Ele já tinha filmado algumas lutas da reta final do filme, Então essas filmagens já começam ali com o guardião do segundo andar, interpretado pelo mestre Dan Inosanto. Desculpem se eu estiver pronunciando os nomes errados,
Mas se não me falha a memória, né, se eu não estiver enganado, esse Dan Inosato, ele era um amigo pessoal do Bruce Lee e ele era mestre ali, né, em armas brancas, né, e até naquele nunchaku, né, se não me engano, acho que foi até ele que ensinou ou ajudou, né, o Bruce Lee a aperfeiçoar a técnica dele ali, né. Então a filmagem começa ali mostrando esse personagem dando um cacete ali, né, em outros dois lutadores que estavam junto com o Bruce Lee. Aí o Bruce Lee ali, né, interrompe, né, para tentar salvar eles, né, com... Tem todos uns diálogos ali legais, né, que ele pega um bambu, esse bambu é muito mais rápido que essas suas armas, que ele tá segurando lá dois pau, né. Bom, não vou ficar narrando aqui, né, a luta inteira. Depois eu vou ver se deixo o link aí para vocês conferirem essas filmagens completas aí, né. Bom, aí depois, né, na sequência, mostra ele enfrentando um outro mestre ali, né, de artes marciais, que era um mestre de Aikido coreano, que era até um cara chamado Jin Han Jen. E depois, né, temos aquele combate histórico, né, que já entrou ali, né, para a história do cinema, principalmente dos filmes de artes marciais, né, que é contra aquele jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar, né, que era amigo também pessoal e aluno do Bruce Lee, né. Esse combate aí é muito legal, né, que ele é um gigante ali, né. E outra coisa aí é que ficou um mistério, é que parece, né, que esse personagem aí não era um ser humano, não sei se era um mutante ali, né, ou uma experiência, daí também não estava bem claro ainda, né. Como eu falei, as filmagens não estavam completas, né. Então era basicamente isso que eles tinham filmado ali, né. Acho que dá basicamente uns 30 minutos e pouco ali, né, tirando ali os erros ali, né. Bom, aí após a morte do Bruce Lee, foi toda aquela comoção, o filme Operação Dragão se tornou um grande sucesso ali de bilheteria, e como sempre, né, eles querem ganhar mais dinheiro e tentaram, né, esse projeto aí, venderam aquela ideia, vamos terminar o filme que o Bruce Lee estava fazendo, o Jogo da Morte. Aí chamaram o mesmo diretor que fez o Operação Dragão e fez uma atrocidade, na minha opinião, né? E eu vou explicar o porquê, né? Porque ele não respeitou em nada a ideia do roteiro original que o Bruce Lee estava planejando, né? Ele basicamente fez uma outra história, nada a ver, e utilizou esses... Nem os 30 e poucos minutos, utilizaram menos ainda, né? Porque eles ainda cortaram toda a participação desses outros personagens, né? Que eram os caras ali que estavam acompanhando o personagem do Bruce Lee, né? Eles cortaram e ficou basicamente uns 15 ou 18 minutos de cenas inéditas do Bruce Lee. O resto foi utilizado ali um dublê e um recurso ali que eu achei medíocre, né? Que eles pegam ali cenas de outros filmes do Bruce Lee, né? Alguns close ali da cara do Bruce Lee e vai mesclando com o dublê ali, mas só que fica evidente ali que é uma montagem muito mal feita, né? Porque eles pegam cenas clássicas dos outros filmes, né? Eles não, nem para tentar achar cenas inéditas que ficaram de fora dos filmes anteriores, os caras fizeram, né? E nessa nova versão, resumidamente, o personagem principal, que na teoria seria o Bruce Lee, interpreta um lutador e ator, né, de artes marciais chamado Billy Lu, que estava fazendo um enorme sucesso e que chamou a atenção de um sindicato do crime que queria que ele se associasse. E ele recusa, né? E os caras ameaçam ele de morte. E ameaçam também a namorada dele, que é uma cantora famosa, que também está com o pé atrás de entrar para esse sindicato. Aí com isso ele forja a própria morte e vai atrás, né, desse sindicato do crime, né? Putz, é estranho, né?
Porque, como eu já comentei aí, né? Eles fizeram uma história totalmente diferente, quiseram também utilizar ali vários elementos da história do Bruce Lee e quiseram meio que fazer uma mescla ali, né, da realidade com uma ficção, né? Então os caras querem colocar esse Billy Lou aí como se fosse quase que a história do próprio Bruce Lee, né? Fazer aquele mistério que na verdade ele não morreu, né? Que ele teve que forjar a própria morte. E tem coisa ali de péssimo gosto, né? Que eles utilizam até cenas do funeral real do Bruce Lee nesse filme, né? Puta, meu, que é isso, né? Coisas ali absurdas, né? E tendo, né, como objetivo é que os caras queriam fazer um filme ali para lucrar, né, com aquela onda de Bruce Lee, até teria como fazer um negócio mais decente, né? Por exemplo, né, essa utilização aí desse recurso que eu já comentei, né, de pegar cenas de outros filmes ali, mesclando com cenas do dublê ali, ficaram ridículos, né, e desnecessários, não ficou legal, né? Então, né, eu vou começar agora a falar mais detalhadamente de algumas cenas aí, do que eu acho um negócio asqueroso que fizeram, né? Algumas cenas ali que, pelo amor de Deus, né? Então continue aí, caso você já tenha assistido o filme, né? Quem não assistiu, acho que já deu para vocês terem uma ideia aí, né? Da minha análise básica, né? Então, resumidamente, é um filme que pra época ainda valia a pena por causa das poucas cenas ali inéditas do Bruce Lee, né? Mas você tinha que aguentar, né? Uma boa parte do filme ali. Boa parte não, né? Quase o filme inteiro ali, né? Com outro cara lá até chegar, né? Na cena, né, do Bruce Lee. Então eu lembro que até quando eu era criança eu queria ver, né? Esse filme aí, várias vezes eu adiantava lá só pra ver as cenas, né? Do real Bruce Lee ali, né? Que são espetaculares. Então é um filme que é reprovado pra mim, né? Não, se dependesse de mim aí não existiria e fariam ali o que fizeram depois, né, quando relançaram ali o Operação Dragão, edição de acho que 25 anos, se não me falha a memória, que eles colocaram como extras lá um mini documentário explicando aí como seria o roteiro original do Bruce Lee do Jogo da Morte, e depois colocaram na íntegra as filmagens que ele tinha feito, né? Pronto, isso daí pra mim já é o suficiente, né? Então agora eu vou começar a analisar aqui mais detalhadamente esse filme aqui que foi lançado em 78, né? Eles começam fazendo uma abertura até bem feita e eu tenho que tirar do chapéu para trilha sonora que fizeram para esse filme, né? A música tema lá é muito boa, né? Aquela aí vai fazendo lá, né, uma montagem com cenas daquela luta épica, né, do voo do dragão que ele enfrenta ali o Chuck Norris e vai fazendo uma analogia com jogos ali, né, de xadrez, de cartas, né, querendo fazer, né, uma analogia ali com o Jogo da Morte. Só que você vai ver que não tem analogia, né, nenhuma ali, né? Se for parar pra analisar friamente, porque não tem nada de jogos aí, né, nesse Jogo da Morte, né? Então é um outro sentido, né? Então, putz, vamos continuando. Aí, né, vai fazendo aquela abertura lá e depois fazem um bom resumo da luta ali do Bruce Lee com o Chuck Norris, né? Já utilizando, né, aquele recurso lá de... Mas até aí ainda dá pra entender, né? Porque vocês vão saber o porquê ainda. Bom, aí aparece lá, né, tipo, uma cena, né, feita inédita aí pra esse filme, né, de tipo de uns diretores, os caras falando, corta, né, e dando a entender que eles estavam filmando essa cena, né. Mas só que aí eu já acho um outro desrespeito, né, porque para quem sabe, o Bruce Lee filmou, né, essas cenas aí no Coliseu mesmo, na Itália, né, e aqueles quiserem dar a entender que era dentro de um estúdio, né. Aí já dá pra ver, né, uns erros de continuidade ali grotescos, né? Porque a qualidade ali da imagem ali, né, das filmagens do Voo do Dragão com essas daí já é bem diferente, né? Quiseram fazer ali uns tijolinhos ali bem toscos ali, né, para dizer que era cenário, né,
Coliseu em Roma, né? Aí já aparece ali, né, o dublê, né, um cara lá que acho que até Tong Long se chama esse ator aí, lutador que fez o papel do Bruce Lee na maioria do filme, né? Aí eles já cortam ali, né, com cenas do voo do dragão ali, com os close, né, que cai ali um latão de lixo, né, lá do alto. Aí, Billy, cuidado, você se machucou, foi por pouco, né. Putz, aí fica utilizando esses recursos, né, de close ali de outros filmes, né. Aí ele vai lá pro camarim, aí chega, né, um mafioso, Billy, então finalmente você chegou, né. Aí já corta ali também com outra cena do Operação Dragão, no qual ele tá olhando pro espelho, mas bagulho tosco, né? Como eu falei, né? O erro de continuidade ali é grande, né? Porque na Operação Dragão ele tá com o cabelo comprido, mais comprido, e no Voo do Dragão lá ele tá com o cabelo mais curto, né? Então fica nessa... Pô, quem tem um mínimo ali de bom senso já vai ver ali, né? As montagens toscas, né? Aí esse personagem chega lá, né? Ele precisa da sua resposta, né? Não saia daqui, né? E ele vai, né, contando ao cara, né, tenta fazer umas boas atuações, porque uma banda de rock tinha todo um potencial, mas eles eram teimosos, né, não quiseram se associar a gente, ele sofreu um acidente, o guitarrista sofreu um acidente e perdeu 2 dedos, né. Putz, aí tem uma cena ali grotesca, né, que eles tiraram uma foto do Bruce Lee real, recortaram, colaram no espelho e colocaram ali, né, o dublê ali pra ficar em frente ali. Pô, tá bagulho de péssimo gosto, né? Pô, como é que eles me passam isso daí, né? Eles poderiam até tentar, né? Mas aí na hora da edição final, os caras poderiam chamar o diretor lá e falar, diretor, isso daqui ficou muito ruim, isso daqui, tá muito fake, até um desrespeito com o Bruce Lee, né? E entrou na versão final do filme, né? Pô, quem assistiu isso daí já vai lembrar disso daí. Ou quem não lembra, preste atenção que, pelo amor de Deus, né? É um desrespeito, né? Aí o cara dá um soco lá no cara, e faz uns barulhinhos. É um cara tentando imitar o Bruce Lee também na voz, né? Aí, Billy, você não deveria ter feito isso, né? Bom, aí tem, né, outra cena, um pouco mais adiante ali, desse mafioso chegando lá na sede, né, desse sindicato do crime. Aí lá tá reunido, né, vários outros personagens, incluindo aquele Dan Inosato. Isso eu ainda achei legal, né? Que ainda chamaram ele para participar aí, né, de outras cenas, né? Porque lembrando que ele já tinha, né, filmado com o real Bruce Lee lá, aquelas cenas finais lá, né? Aí também tem, né, um outro cara se passando pelo Kareem Abdul-Jabbar, né, que parece que ele nem quis participar, né, desse filme. E fizeram a mesma coisa, né? Chamaram um sósia lá para fazer, né, as partes dele aí, né? Puta que pariu, pra ver a que ponto chegou, né? E outra coisa que ainda achei legal é que chamaram aquele Bob Wall, que era também um amigo do Bruce Lee, que tinha participado também do Voo do Dragão e também do Operação Dragão, fazendo o O'Hara, né? Aí ele está aqui, né, de volta, né? Aí tem, né, o chefão lá desse sindicato, que é um careca, né? Dando comida pros peixes lá, né? Pô, eu vou tentar resumir aqui, porque esse filme também é tão vergonhoso, né? Eu não vou ficar falando cena por cena, né? Mas, né, concluindo essa cena aí, que eles estão reunidos, eles vão, né, falando lá, né, que cada um, as missões que cada um fez, né, que um lá foi atrás de um ator, né, em outro país, aí o cara não quis negar lá a associação com o sindicato, aí o cara, né, matou ele, mas deu a entender que o cara se matou, se jogou pela janela. Aí vai falando também que 2 jogadores de beisebol também não estão querendo se associar, aí manda lá o personagem do Kareem Abdul-Jabbar ir lá dar um jeito nos caras. Aí eles falam, e o Billy Lou está tentando se recusar, né, pô, não sei o que, né, vai lá e faz uma pressão pra ele lá, né. Aí também tem uma cena lá que somos apresentados a namorada desse Billy Lou, que é interpretada pelo Bruce Lee, não, né? O cara que se passa pelo Bruce Lee, né? Aí cantando, uma música também bem legal, né? Aí ela também fala com o pessoal do sindicato quer que eu me associe, né?
Aí eles vão pedir, né, conselho para um amigo deles que é um jornalista, né? E ele explica lá, esse sindicato aí é implacável, né? Pessoas que tentam fugir acabam morrendo. Então é melhor vocês se associarem, né? Porque eles vão cuidar do seu dinheiro. Se vocês precisarem de empréstimo, eles vão mas tem um preço para isso. Aí o Billy Lou, mas não, tem que haver uma saída, né? Aí eles falam, então vai pedir conselho pro seu tio, né? Que eles vão se apresentar no teatro, né? E eu esqueci de falar que a história vai se passando também em Hong Kong, né? Que ele está fazendo as filmagens lá desse tal filme lá, né? Aí ele vai encontrar, né, esse tio dele lá, que é interpretado pelo Rai Xiao, que é aquele mesmo ator que já tinha participado do Operação Dragão, que fazia o mestre do Bruce Lee, e que posteriormente também fez o mestre do Van Damme no Grande Dragão Branco, né? Então é até um ator aí que famoso também, né? Aí ele vai falando, Billy, eu fiquei sabendo que o sindicato está atrás de você, né? Não, você tem que... Resumidamente, aconselha lá ele enfrentar, mas aí o Billy Lou, mas que tem uma garota, eu não quero que ela se envolva, então tira ela daqui da cidade, né? Você tem que fazer, né, pressão. Aí chega lá, né, a gangue lá do sindicato e tem umas lutas lá. Putz, dá pra ver lá que não é o Bruce Lee lá, né? Pô, o cara até tenta se esforçar, fazer umas lutas lá, mas tá longe, né, de ser um Bruce Lee. Aí, né, o cara toma um cacete aí também, né? Aí também tem outra cena lá que ele tá dentro do carro com a namorada, e esse sindicato do crime também vai lá fazer uma pressão, aí até esse Dan Inosato aparece lá, e aí o Billy Lou, né, vai tentar enfrentar, uns barulhinhos de bosta lá, né, que ele tenta imitar o Bruce Lee, tenta imitar lá os trejeitos, e pô, até chega meio a ser ridículo essas lutas aí, né, na minha opinião, né. Aí toma um cacete também lá do cara, o que a gente vai fazer, né. Bom, aí, dando uma resumida, né, aí numa das reuniões lá com o sindicato do crime, lá os caras, acho que esse Billy Lou não vai se render, né. Aí o chefão lá, o cara, é uma pena, né, então vou ter que matá-lo, né, manda matar, né, o cara. Aí eles utilizam também uma outra cena clássica daquele filme Fúria do Dragão, né, que é o final do filme, né, no qual ele vai dar uma voadora lá e tá toda a polícia lá e apontando pra ele e atiram nele lá, né. Aí eles vão tentar replicar, né, como se eles estivessem filmando essa cena aí, né. Aí um dos caras lá do Sindicato do Crime, que tem uma cara lá de bandido mesmo, lá se infiltra lá, e os caras atirem, né, mas tirem para o alto porque as balas são de festim, mas mesmo assim ainda pode machucar, né, se sair ali alguma partícula lá, né. Aí o cara troca a bala e coloca uma bala de verdade lá, né. Aí eles vão reprisar lá e fazem aquelas montagens, né, de pegando aquela cena final ali do Fúria do Dragão e mesclando com o do novo dublê. Aí o cara vai lá, atira e realmente pega, né, na cara do Billy Lou lá, né. Bom, aí já fazendo um parênteses aí, que é um negócio até misterioso e até bizarro, né, porque o filho do Bruce Lee, né, o Brandon Lee, acabou morrendo dessa maneira, né, pelo amor de Deus, é um negócio misterioso e assustador, né. E para quem não sabe, o filho do Bruce Lee, né, estava filmando O Corvo. Em uma das cenas, um dos bandidos ia atirar nele com uma bala de festim, né? Só que acabou estourando lá, né, uns resquícios lá do festim, acabou ferindo ele fatalmente, né? O Brandon Lee acabou morrendo, né? Então, não tem como o pessoal não fazer essa comparação, né, dessa cena do Jogo da Morte aí com o caso real do Brandon Lee, né? É misterioso isso daí, no mínimo misterioso, né? Ou é uma coincidência, né, absurda, ou várias pessoas têm aquelas teorias, né, que aconteceu isso na vida real, né, que mataram o Brandon Lee, né? Bom, mas daí é um assunto para uma outra oportunidade. Mas voltando aqui, né? Aí a partir daí o personagem, né, do Billy Lou resolve forjar a própria morte, né,
com a ajuda daquele amigo dele jornalista, né? E aí o médico lá também topa, né? Participar disso daí, né? Aí até a esposa, a namorada dele pensa que ele morreu mesmo. Putz, aí eles utilizam cenas reais ali do funeral do Bruce Lee, né? Puta que pariu, é um desrespeito isso daí. Tem até cena ali do caixão aberto do Bruce Lee, lá, dele já, né, morto ali, pô. De péssimo gosto, daí pra mim totalmente reprovável essa ideia deles, né? Desrespeitoso ali, né? Bom, aí tem mais cenas ali, né, de que depois ele até tenta, né, utilizar esse recurso aí, né, do que ele tá se forjou a própria morte, que ele tá com a face ali, né, meio desfigurada, né? O cirurgião fala: "Não, mas mesmo assim a sua face vai voltar ao normal, né?" Olha, né, mas aí ele começa a se disfarçar, colocar barba, tá? E vai atrás, né, do sindicato. Aí tem até uma luta lá que esse Bob Wall, acho que até o personagem dele, se não me falha a memória, chama Carl Miller, que era também um lutador, né? Que era do sindicato do crime, que ia fazer lá uma luta especial lá, né? Em Hong Kong, se não me falha a memória, ou em Macau. Mas não lembro agora exatamente, né? Aí ele faz, né, uma luta lá, né? Até com um ator ali, até meio famoso, né? Lá de Hong Kong, que se chama Samukam Hong. E aqui no Brasil ele até ficou famoso por aquele filme Operação Dragão Gordo de 1978, né? Que é bem de comédia ali, né? Com artes marciais. E é até legal essa luta dele, né? Com o Carl Miller, né? Tem todo aquele jogo sujo, né, do vilão ali. E esse cara aí também, o gordão aí das artes marciais, também manda bem, né? Aí ele vence, né, o Carl Miller vence, né, a luta, né, e aí vai lá, né, pro vestiário, aí dá entrevista, aí chega uma loira lá, né, ele, qual é o seu nome? Ele, pessoal, essa daqui é a minha nova namorada, né, tirem bastante fotos dele, né, pelo menos, ser engraçado, né. Aí ele entra lá no vestiário pra se trocar e tá lá, né, o Billy Lou disfarçado, né, de um velhinho, que referência também ao Fúria do Dragão, né, no qual o Bruce Lee ele também se disfarça nesse filme, né, de velhinho. Aí ele também se disfarça, quem é você, né? Ele tira lá o disfarce, né, a máscara, ele, não é possível, não é você, né? Putz, aí é uma luta lá que, putz, é estranha, né? Como eu falei, né, o bagulho tosquinho. Eu não gostei, né, desse recurso aí, falando pela milésima vez, né, de ficar, parece lá o sósia lá do Bruce Lee dando um chute, aí os caras põem um close, né, de uma cena de outro filme do Bruce Lee, né? Aí o cara dá um soco, aparece, né, outro close da cara do Bruce Lee. Aí o cara enfia uma tábua na bunda do Bruce Lee e aparece a cara do Bruce Lee lá. Eu tô zoando aqui, né, pessoal? Pô, mas é tosquíssimo, né, isso daí. Aí tem uma luta lá, né? Puta, aí você parando pra ver, você parando pra pensar, você vê, pô, tô vendo uma luta aqui que não é o Bruce Lee, né? Um cara se passando por Bruce Lee, né? Tem essas coisas aí que desanimam, né, assistir esse filme, né? Bom, aí o cara mata, né, esse Carl Miller lá. Aí os caras lá do sindicato, né, incluindo o velhinho lá, eu acho que esse cara aí pode ser o Billy Lou, né? Mas não é possível, ele morreu, né? Mas você viu lá o corpo dele? Vi e tal, mas na verdade eu até pensei que não era ele, né? Mas quando a pessoa morre, eles ficam tudo iguais, então vai lá, né? Abre o caixão e vê se ele... Aí o cara vai lá, né? Abre o caixão e vê lá que tá, né? Uma cara de gesso lá, né? Do Billy Lou lá, né? Bom, aí também tem mais cenas lá, né? Que aí eles raptam a namorada lá, né? Do Billy Lou, aí tentam atrair ele. Aí... Puta, aí tem várias cenas lá que os caras tentam fazer um negócio grandioso lá, né? Com dublês, né? De cenas de ação lá com moto, né? Aí fica aquela pergunta, pô, essa cena de ação toda, mas não é o Bruce Lee, porra, ali. Então isso daí já desanima, né, ver essas cenas aí. Aí então eles têm a ideia lá, né, de que esses caras com moto lá estão com uns macacão, né, igual aquele amarelo, né, aquele do real Bruce Lee quando fez aquelas filmagens, né, que virou um uniforme icônico, aí, tanto que aquele filme lá do Quentin Tarantino, lá do Kill Bill também fez essa homenagem, né, com esse
uniforme amarelo, né? Aí nessa versão aqui eles dão a entender que esse uniforme era dos motoqueiros lá, né? Aí o Billy Lou rouba lá esse uniforme do motoqueiro, dá um cacete lá, mata aquele cara lá que tinha dado um tiro nele também. Pô, até aí é uma ideia também idiota, né? Não, sei lá, não consigo nem classificar, né? A sede lá desse sindicato era um restaurante parecido com aquele, né, com aquela torre que o real Bruce Lee estava, que fez aquelas filmagens lá, né? Aí os caras que dão a entender que ele estava tentando invadir, né, a sede do sindicato, né? Mas aí como eu já falei, né, no início lá do podcast, né? Eles mudaram totalmente, né, a história. Puta, é um bagulho ridículo, né? Bom, aí finalmente, né, chegamos às cenas do real Bruce Lee lá, né? Que é o que realmente interessa nesse filme lá, né? Aí ele entra lá nessa sede e vai passando pelo primeiro andar lá, que é defendido lá pelo Dan Inosato, né? E tem toda aquela luta lá dos muchachos lá. Mas só que eles editam pra caramba, tira todos os diálogos, né, do real Bruce Lee, porque ficaria totalmente fora de contexto, né, com esse filme aqui que eles fizeram. Aí depois tem a outra luta lá, né, contra aquele mestre de Aikido. Aí depois no próximo ali tem aquela cena também icônica lá, né, da luta dele com o gigante do basquete, né, o Kareem Abdul-Jabbar, que é bem legal. Mas aqueles editam pra caramba, né, que se vocês forem assistir essa luta aí sem os cortes, né, dá pra ver que tinha uma outra construção desse personagem do Kareem Abdul-Jabbar, que ele fica sempre no escuro ali, né? Ele tá com óculos escuros ali, porque depois, ao decorrer da luta, a gente descobre que ele tem, né, um problema ali com claridade, né? Quando ele perde o óculos ali, mostra que ele tem uns olhos meio vermelhos ali, aí tem todo aquele mistério, né? Se ele seria um mutante, né? Ou algum outro ser ali. Mas aqui, para esse filme, eles cortaram tudo isso e dão a entender que era só, né, um cara comum ali, né? Bom, aí depois, né, quando ele vence nesse Kareem Abdul-Jabbar, que é uma luta muito boa ali, que eu não preciso nem ficar narrando os detalhes aqui, assistam e reassistam, né, que é muito legal. Aí já começa mais montagens toscas lá, né, porque aí tem, né, aquele subchefe, né, que aparece, Hakim, né, que colocaram, né, o nome do Kareem Abdul-Jabbar como Hakim, onde você está? Aí tem lá um sósia dele caído no chão, né? Dá pra ver claramente ali a diferença de imagens. Aí, né, como esse cara não tinha nas filmagens originais, aí vão, né, fazer uma luta entre o Billy Lou e esse subchefe lá, né, esse mafioso. Puta, aí umas cenas ridículas lá, né, desse dublê lá, ficar pulando igual um retardado lá. Bom, o real Bruce Lee nunca faria umas cenas tão medíocres e patéticas como essa lá, né? E vão utilizando aquele mesmo recurso, né? Do sósia dá um chute, aí dá um close lá na cara do Bruce Lee, né? O cara vai, enfia um toroço no rego do cara e põe a cara do Bruce Lee lá, né? Zoando como sempre aqui, de novo, né? Bom, aí mata o cara lá, enforcado, aí sobe lá pro último andar. Aí aparece lá o chefão, né, o careca lá, né, com os pulsos cortados, né, dando a entender que ele tinha se matado, mas aí ele desconfia e vai ver lá que na verdade era um manequim, era um boneco tosco pra cacete, o cara arranca a cabeça lá de gesso. Aí o cara tá tentando fugir, fique longe de mim, né? Aí o Billy Lou vai atrás, né, dá uma voadora, quebra o espelho, aí o cara vai lá pros telhados, fica longe de mim, né? Aí o carecão cai lá, né, do espelho e senta na graxa lá, né? Se fode lá, né? Aí o filme acaba nisso, né? Aí a parte final eles fazem até uma bela homenagem, né, pro real Bruce Lee, com cenas ali dos filmes clássicos dele, né, com aquela música que a namorada do Bruce Lee canta, né, uma música bem marcante que não vou cantar aqui para não ficar ridículo. E putz, aí dá uma tristeza, né? Então, uma tristeza esse final do filme, né? Por vários motivos, né? O principal motivo é saber, né? Putz, realmente, né? Esse é o último filme do Bruce Lee, que deixou muito a desejar. E dá aquela tristeza, né? Que o Bruce Lee faleceu bem cedo, né? Putz, a gente fica com aquela imaginação, putz, quantos outros filmes
excepcionais ele iria fazer, né? Logo quando ele conseguiu, né, atingir o objetivo dele, que era estrelar um filme em Hollywood, né? E fez um grande sucesso com Operação Dragão, e acho que daí em diante a carreira dele iria decolar, né? Mas a vida quis assim, né? Felizmente, né? Não tivemos mais outros filmes, né, do Bruce Lee. É uma pena, né? Mas marcou época, né? Marcou época e continua marcando, influenciando. Bruce Lee é uma das pessoas mais famosas do mundo, né? Que pode falar pra qualquer pessoa quem é Bruce Lee, a pessoa vai saber, né? No mínimo já ouviu falar, né? Assim como Pelé. São celebridades aí que você pode ir no mundo inteiro e falar aí que no mínimo já vão saber quem é, né? E já fica também uma outra menção aqui, é que como não bastasse, os caras tiveram a audácia de fazer um Jogo da Morte 2, né? Que, pelo amor de Deus, né? Mas aí não teve, né? Acho que nem deve ter sido feito pelos mesmos responsáveis. Não sei se foi feito na China, esse Jogo da Morte 2. Nem pesquisei nem nada, mas chegou ao cúmulo lá de fazer um 2, né? Utilizando algumas cenas lá que descobriram do Operação Dragão, lá, né? No qual ele tá conversando com o mestre dele, que posteriormente essa cena foi até relançada numa versão estendida da Operação Dragão, quando foi lançada em DVD. Aí eles utilizaram essa cena aí pra justificar esse Jogo da Morte 2. É uma história tosquíssima, né? Esse Jogo da Morte 2, que o personagem, né, esse Billy Lou, acho que vai, né, atrás do irmão dele e vê que o irmão dele também... Pô, eu nem lembro direito lá, mas resumindo ainda mais, né, no meio do filme o Billy Lou morre com uma morte ali pífia, e a partir daí o tal irmão do Billy Lou é o protagonista do filme, né? Pelo amor de Deus, né? Passem longe desse Jogo da Morte 2, né? O 1 ainda, né, vale a pena, entre aspas, né? Porque ainda tem as cenas ali inéditas do Bruce Lee lá, né? Bom, então fica até difícil pra mim dar uma nota pra esse filme, né? Eu vou dar uma nota 4 e uma nota 10 para as cenas reais do verdadeiro Bruce Lee, né? Que é o que realmente vale aí nessa versão de 78. Apesar que, repetindo, né, hoje em dia nós temos acesso às cenas sem cortes ali do real Bruce Lee. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês discordam de mim, se vocês gostam desse filme, expliquem aí o porquê. Se vocês acharam válido, né, o como que eles tentaram fazer, né, esse Jogo da Morte. Deixem aí nos comentários. Quem caiu por acaso, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as minhas atualizações. Dá uma fuçada aí que tem análise de diversos outros filmes. Também mostra aí minha coleção de DVDs do Bruce Lee. Então é isso daí, pessoal. Abraço e até a próxima. Falou!